Quando a gente está falando de mercado de trabalho, tem uma série de habilidades, skills, entendimentos que são muito bem queridos por avaliadores, por gestores, para você poder se destacar dentro do mercado de trabalho. A gente já falou aqui numa outra live sobre como pacote Office, inglês básico, conhecimentos de e-mail, computador são muito importantes, mas acho que essas são o que a gente chama de hard skills, né? Que são habilidades mais táteis, né? Você sabe fazer ou você não sabe fazer. Mas existe dentro do mercado de trabalho uma parada que chama soft skill. E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje com esse TikTok aqui, ó, da Isla Marques. Eu só quero explicar um pouquinho antes do que é uma soft skill aqui, só pra vocês entenderem, ó. O Fórum Econômico Mundial elegeu o pensamento analítico como uma das principais habilidades requisitadas pelo mercado. Ó, aí você vê que ela tá falando aqui, habilidades requisitadas. O que é o soft skill? Ela é aquela habilidade que ela é muito intangível, mas é que você tem. Um exemplo de soft skill, boa habilidade de lábia, de venda, de conversão de vendas. Você consegue quantificar isso num currículo? Ah, eu sou um ótimo vendedor. Ótimo quanto? Você só consegue entender quão bom vendedor alguém é vendo essa pessoa vender. Olha, não, essa pessoa realmente vende muito bem. Ou uma pessoa que é muito boa em liderar. Como é que você prova que alguém é bom em liderar num currículo? É você tendo as experiências dela ali dentro de uma empresa. Tipo, ó, essa pessoa é muito boa em resolução de problemas, essa pessoa é muito boa em resolução de conflitos, essa pessoa é muito boa em explicar problema pros outros, explicar situações pros outros. Você provavelmente já trabalhou com alguém que tinha um problema, a pessoa não conseguia te explicar o problema que ela tinha. Isso acabava gerando um conflito do tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Sabe, o que quer dizer isso daqui, sabe? O que quer dizer isso daqui que tá tão... que você não consegue me explicar? Tá quebrado ou não tá quebrado? Tá rolando ou não tá rolando? Teve um cara que veio consertar meu portão uma vez, que, cara, a gente demorou, por história maravilhosa minha e do Léo Usui, a gente não conseguia entender o que o cara tava falando, se o portão tinha ido pro saco ou não tinha ido pro saco, entendeu? Porque o cara falava, a gente não entendia. Então, essas são as soft skills, né? Essas habilidades intangíveis, mas que também tem a ver aí com o mercado de trabalho. Vamos ouvir o que ela tem pra falar. Mas o que é pensamento analítico? Sabe quando você tá no trabalho e aí o seu chefe te passa um problema super difícil e complexo de ser resolvido, mas aí você pega esse problemão e consegue dividir em problemas menores e mais fáceis de ser solucionados? Isso é uma linha do pensamento analítico. Parabéns! A propósito, eu sou a Isla e eu trabalho numa Big Tech respondendo perguntas difíceis com dados. Mas se você ainda não tem o hábito de fazer isso no seu dia a dia, ou até mesmo se você quer melhorar, porque soft skills elas precisam ser melhoradas algumas vezes, bom, tem um exercício que eu gosto de fazer. Mas antes é necessário entender que soft skills, ou seja, habilidades mais de tato social, elas não são aprendidas a partir de um livro ou de um curso. É justamente o cerne disso daqui. Se você quer ser um pensador analítico melhor, então você tem que colocar em prática métodos de pensadores analíticos. Calma que a gente vai fazer um exemplo aqui, tá bom? Eu peguei esse artigo aqui do Valor Econômico pra gente fazer esse exercício. Então vamos ler aqui. Quase 90% dos brasileiros admitem ter acreditado em fake news, aponta a pesquisa. Beleza. Puta, eu já acreditei em várias. Pô, outro dia eu caí em uma que estão me xingando até agora. Caí na do que o Messi tinha traído a mulher dele. Mas era boa demais pra não acreditar o jeito que publicaram essa notícia. Mas caí. Hoje em dia é foda não cair em fake news, velho. Tem que ter um esforço grande pra não cair. Beleza, então a gente tem o problemão e a gente teria que encontrar uma solução pra esse problema. Qual seria uma solução se a gente não fosse utilizar nenhuma técnica de pensamento analítico? Bom, a gente poderia pensar em educação, melhorar a educação, fazer algum curso pra que essas pessoas caiam menos em fake news. Ok. Agora bora pelo caminho de pensamento analítico. A gente tem um problemão. Bora fazer algumas perguntas para tentar dividir esse problema em caixinhas menores. Ó, primeiro ponto. Quase 90% dos brasileiros admitem ter acreditado. Isso implica que os outros 10% não admitem ou eles realmente não caíram em fake news nenhuma? Porque assim, se eles não caíram em fake news nenhuma, o que eles fizeram pra não cair em nenhuma fake news? Será que é algum método que a gente pode ensinar aos outros 90% dos brasileiros e assim ninguém mais cair em fake news? Outro ponto. A galera admite ter acreditado. Ou seja,
Eles descobriram depois que aquilo que eles leram era uma fake news. Até porque, se você já sabe que é uma fake news no momento que você tá lendo, então você não vai ter acreditado, né? Então, como é que eles fizeram para descobrir que aquilo que eles leram era fake news? Eles pesquisaram? Se eles pesquisaram, eles encontraram isso fácil? E se eles não encontraram isso fácil, será que eles pagariam para encontrar essa informação mais fácil em algum tipo de plataforma e evitar todos esses sentimentos ruins que eles alegaram ter? Viu só? A gente pegou um título super abstrato, 90% Brabo, hein? dos brasileiros caem em fake news, e a gente colocou isso em caixinhas menores que podem... Otávio Sabadin, minha maior fake news é que a RH vai entrar em contato. Não, tem a fake news que a Morena tá só saindo com você, de que o seu é o maior que ela já viu, de que é só um amigo dela, né? Não, é só o personal trainer dela, né? Super comum fazer agachamento encoxando por trás, né? Pelo amor de Deus. Até virar modelo de negócio. Se você estivesse no seu trabalho, você iria fazer a mesma coisa. Tinha a super situação, um problema complexo, meio estranho de entender, você ia fazendo os porquês para colocar isso nas caixinhas menores e assim você ia conseguir resolver muito mais fácil. Mas se você quiser ficar bom de verdade nisso, como eu falei antes, você tem que praticar. Não precisa ser todo dia, mas com uma certa frequência. E com isso eu tenho certeza que você vai se tornar um ótimo solucionador de problemas e ter uma das habilidades mais requisitadas pelo mercado. E se você pensou numa pergunta que eu não citei aqui no vídeo, ou até mesmo um exercício melhor para se tornar um pensador analítico, me conta que eu vou querer saber depois. Bom, adorei essa solução dela. Acho que faz todo sentido isso que ela falou e acho que é uma habilidade que muitas pessoas genuinamente não têm. Então, o que acontece? Quantas vezes você não tem um problema e a pessoa ela fica travada frente ao problema porque ela sequer consegue analisar, olhar aquele problema, tirando complexidades ao redor dele, né? Então, ou pelo menos esmiuçando ele para entender partes. Então, vou tentar achar algum caso meu que eu passei por aqui. Por exemplo, teve uns anos atrás que por causa de uma cagada financeira e de uma questão comercial, o canal antigo quase quebrou. Quase foi à falência. Olha que problema grave. E a gente foi olhar e viu assim, pô, o que aconteceu? Qual foi o problema? Tomamos um calote e o caixa está no negativo. Beleza, então tomamos um calote. Então esse dinheiro não vai entrar. E aí, o que a gente faz? Precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, blá blá blá. Não, precisamos olhar para o problema, precisamos travar o problema. Qual foi a primeira coisa que eu olhei naquela situação? Vamos olhar para tudo que a gente gasta dinheiro. Porque assim, se não tem dinheiro entrando, não pode ter dinheiro saindo. Essa é a primeira solução para resolver. Então, de onde tem dinheiro saindo que a gente pode parar agora para a gente resolver? Mas também a gente não pode parar de tirar dinheiro de onde vem dinheiro. Então, por exemplo, o que gera dinheiro para mim? Gerava dinheiro para mim fazer vídeos pro YouTube. Então eu falei assim, peraí, então se fazer vídeos pro YouTube me gera dinheiro, eu não posso cortar o investimento que eu tenho de fazer vídeos no YouTube. Portanto, vou fazer mais vídeos do YouTube para que mais dinheiro seja gerado. Então a gente entendeu que quanto mais a gente investisse em produzir vídeos, mais dinheiro voltaria. Então, por exemplo, a gente tinha um desenvolvimento muito grande em site naquela época. Fala, o site vale a pena a gente investir aqui? Não. Então corta o investimento aqui, tudo que a gente está investindo aqui, pra gente botar pra onde está entrando dinheiro. Além disso, precisamos abrir outras frentes para ganhar dinheiro. Quais frentes são essas? Então a gente olhou, nesse lugar daqui a gente ganhou X com, com 1 de esforço. E se a gente colocasse 10 de esforço, será que a gente ganharia 10x? Então a gente entendeu, sim, então aqui ganha. Então vamos tirar o esforço daqui e vamos colocar aqui. Então, esse é um pensamento analítico, ele é muito importante porque diversas situações nossas, principalmente para quem está em um cargo um pouquinho mais de liderança, um cargo um pouquinho mais estratégico, é importante você conseguir destrinchar situações e entender onde os esforços estão sendo colocados. Eu trabalhei durante muito tempo numa área de pensamento estratégico de uma redação de um veículo grande. Então, por muitas vezes, eu chegava a algumas datas do ano, eu precisava passar para minha equipe, tipo assim, gente, as datas do ano onde a gente performa melhor são, e tudo isso via relatório, tal e tal. Beleza. Então a gente sabe que se todo ano tem essas datas são as datas no qual a gente precisa dedicar os nossos esforços.
Então, pra gente estar bem pra essas datas, seria importante que a gente não estivesse mal por conta de outras datas. Então, a gente pegava e falava assim, ó, então de tal semana a tal semana, a gente tem um esforço A. Quando chega nessa semana crítica, a gente vai ter um esforço A vezes 2, porque é importante a gente ter essa entrega. E quais são as entregas históricas que a gente tem? Então a gente pegava entregas históricas e a gente olhava e falava assim, pô, todo ano que a gente publicar isso dá muito certo, portanto precisamos publicar mais disso. Mas quais são as outras coisas possivelmente certas que a gente poderia publicar que a gente não está publicando? Quais são as outras coisas que poderiam dar certo? Então, é importante a gente olhar esse pensamento analítico, olhar para as coisas além das soluções fáceis. Porque o nosso cérebro, ele engana a gente. Tem um livro que eu gosto muito que ele chama Rápido e Devagar. E ele fala muito sobre isso, né? A gente acha que o pensamento bom nosso é o pensamento... esse pensamento analítico, esse pensamento rápido, esse pensamento que... Vou reformular aqui. Ele fala um pouco da diferença dos pensamentos. E ele fala qual situação exige qual tipo de pensamento e quanto de tempo a gente despendia para pensar ou precisaria pensar numa situação. Então, acho que essa é uma soft skill muito importante, porque quanto melhor você faz isso, melhor você consegue abordar os cenários, melhor você consegue apresentar situações de problema no lugar onde você trabalha, mais qualificado você é. Então, aqui, ó. O Luiz Fernando comentou. Isso também é bom pra quem vai explicar algo. Quanto é difícil de entender certas coisas simples porque a pessoa não entendeu bem o que deveria falar. Cara, isso é muito claro. Quantas pessoas eu não conhecia que iam apresentar relatórios e eram péssimos apresentando relatórios? Pô, eu era chamado pra apresentar relatório na diretoria da minha empresa porque a galera que apresentava o relatório não sabia falar, mas eu sabia falar. Então eu conseguia chegar e eu conseguia explicar pras pessoas. Isso me fez crescer muito lá dentro pelo simplesmente eu saber falar. Então eu entendi, eu nem era tão bom em relatório, mas eu era bom em comunicar o que estava no relatório. Então às vezes esse pensamento de você conseguir olhar uma situação e traduzir ela para outras pessoas é uma soft skill que ela não está quantificada no seu currículo, mas ela é o que faz você ascender dentro do espaço de trabalho no qual você está alocado. É um comentário que um rapaz fez numa última live que eu fiz que eu achei muito bom. Você é contratado pelas suas hard skills, pelas capacidades que você tem no seu currículo, pelas tarefas as quais você sabe executar, porém, você é demitido, ou você é promovido, ou você é levado para outros lugares por conta das suas soft skills, por causa das suas habilidades interpessoais. E essa é uma coisa que a gente não fala a respeito. A gente fala muito sobre forme-se na faculdade, forme-se na escola, faça tal curso, aprenda tal ferramenta. E a gente não fala dessa coisa importante que é aprenda a pensar, aprenda a comunicar, aprenda a traduzir, aprenda a ser ponte. Se você é ponte dentro de uma empresa, se você é ponte dentro de um trabalho, cara, você vai ser de uma valia muito grande. Porque numa sociedade, numa cultura que cada vez mais as pessoas não sabem se comunicar, se isolam e não sabem falar umas com as outras, pessoas que sabem ligar informações, pessoas, comunicações, são muito bem vistas. E óbvio, tem um monte de coisa aí no meio também, mas você tem mais chances de se destacar.